Filipenses 4:10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Para quem não conhece, só um detalhe aqui. Paulo fala assim, eu alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso, verso 11, porque esteja necessitado. Deixa eu te contar o que está acontecendo aqui. Paulo está preso. Paulo está preso em Roma, indo para a morte. Aqui é o velho Paulo. Paulo está preso, indo para a morte. Possivelmente são as últimas cartas que ele escreve na vida. E Paulo recebeu uma ajuda para a vida dele naquela condição de estar preso. É a segunda vez que ele está preso em Roma. A primeira vez ele teve uma prisão domiciliar, tornozeleira eletrônica, Ele ficava preso na casa dele, mas ele tinha uma liberdade de ter uma casa, de receber amigos, de receber pessoas na casa dele. Aqui não, aqui ele está preso, só entra quem permite, só recebe o que passa pela mão ali dos guardas. Ele estava com os correntes, na verdade ele era amarrado por correntes. Ele tinha correntes nos braços, ele tinha corrente nas pernas, e Paulo estava indo para a morte. E ele recebeu uma doação da igreja de Filipo. Para quem não sabe, a igreja de Filipenses, a igreja de Filipo, nasceu fruto de uma outra prisão de Paulo em Filipo. Paulo foi preso por conta de um milagre que ele fez lá numa menina que tinha um espírito adivinho, e prenderam Paulo. Paulo foi preso em Filipo. Essa prisão, quando ele estava com Silas, eles estavam orando, louvando a Deus, e teve um terremoto no presídio, e as grades se abriram. E texto sagrado diz que aquele guarda, quando viu aqueles presos com as celas caindo, ele pegou da espada e iria se matar. Paulo segura ele e fala assim, não faça isso com a sua vida. Foi através desse guarda que nasceu a igreja de Filipenses. Esse guarda que se converteu. Agora Paulo está preso. E a igreja que nasceu fruto de uma prisão manda donativos para Paulo. E Paulo fala assim, eu sou muito feliz, porque vocês não viam a hora de conseguir uma brecha para mandar esses donativos. Possivelmente era uma caixa de couro, tinha ali cobertores, carnes com sal, muito sal, para ele poder comer vários dias. Alguns textos, alguns pergaminhos de alguma coisa que ele gostasse de ler, uma cópia, possivelmente, de algum livro da Bíblia, do Antigo Testamento. E ele recebe da mão de um cara chamado Epafrodito. As irmãs que estão grávidas, não é o caso da minha, porque é uma menina, está aí um bom nome para o seu filho, Epafrodito, entendeu? E Epafrodito foi enviado para Paulo, assim, levar esses mantimentos. E é interessante que o Paulo fala assim, eu estou alegre, não é pelo que eu recebi, eu estou alegre porque vocês tiveram a iniciativa de fazer isso. Não é pela necessidade que eu estou alegre, não é porque eu estava passando falta, de repente, Deus, muito obrigado. E Paulo continua dizendo, não estou dizendo isso, verso 11, porque estou necessitado, pois aprendi. Diga comigo, eu aprendi. O Paulo fala, eu aprendi a adaptar-me em toda, em qualquer circunstância. Sei passar necessidade e sei ter fartura. Aprendi. Diga comigo, aprendi. Aprendi. Ele não só diz que aprendeu, mas ele aprendeu o segredo de viver contente. E não só o segredo de viver contente, ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, ou seja passando fome. Amado,
Eu tenho certeza que talvez alguém aqui com os seus 70 anos de idade, lá no passado tenha passado fome mesmo. Mas nós aqui, a geração minha, a geração da Giovana, a geração das minhas irmãs, da minha esposa, de vocês, passa fome, é mais por correria, não dá tempo de ir no restaurante. A gente passa fome por falta de tempo. Mas a comida está ali. O Paulo não. O Paulo está falando de não ter o que comer. E Paulo fala, eu sei ser alimentado como ter fome. Tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor fala conosco. Eu sei que o Senhor separou pessoas aqui nessa noite. E eu orei para estar aqui, Senhor. O Senhor sabe disso. Eu orei para estar aqui. Por isso usa a minha vida e me ajuda a aplicar na nossa vida o texto sagrado. Porque aprendi a viver. O Paulo diz, porque aprendi a viver. E não só Paulo aprendeu a viver, como ele aprendeu a viver contente. Você teria coragem agora de perguntar para o seu marido se você é uma mulher contente na vida? Você teria coragem de perguntar para o seu esposo: eu sou uma mulher contente? Você, marido, teria coragem de perguntar para a sua esposa: eu sou um homem contente na vida? Talvez sua mulher, seu marido, fale assim: não, stand-up agora não me faz passar mal de rir, não. Mas, amado, Paulo falou isso. Eu aprendi a viver contente. Não só contente, mas ele falou assim, em qualquer situação. Eu sei o que é ter necessidade, eu sei o que é ter fartura. Em toda e em qualquer situação, seja alimentado, seja com fome, tendo muito, tendo nada, tendo fartura ou vivendo total escassez. Em outras palavras, o Paulo falou assim, olha, eu aprendi a aguentar tudo na vida. Sabe, irmãos, eu acredito que um dos maiores segredos da vida de qualquer ser humano, independentemente se ele é cristão ou não, é ele aprender a lidar com qualquer situação na vida dele. Isso é um grande segredo da vida. O que é a resiliência? É você sofrer um baque, mas no entanto não se alterar. O Pedro chama isso de ductibilidade. O que é ductibilidade? O Pedro fala que a nossa fé é como ouro, refinado. Por que o ouro foi considerado o metal mais nobre? Porque nenhum metal é capaz de passar por tanta pressão, fogo. E quanto mais ele passa por pressão, quanto mais ele passa por fogo, você pegar esse relógio aqui, jogar ele numa temperatura altíssima, ele vai desaparecer. Vi uma reportagem recentemente que 1950 criou o plástico. E 70% do plástico que foi criado em 1950 está no solo, está na natureza e não desaparece. Isso é um problema sério hoje. Os peixes estão morrendo por conta do plástico. Vários animais. O plástico demora 500 anos para se dissolver. Você sabe quanto tempo demora o ouro para desaparecer na humanidade? Nunca. Daqui a 2 milhões de anos, tudo que existe de ouro vai existir. E a Bíblia fala que a nossa fé ela é mais preciosa do que ouro. E o Paulo, ele fala justamente isso. Eu sei passar por qualquer coisa, sem que isso me mude. Sem que isso me altere.
Muito pelo contrário. Parece que tudo que eu passo me melhora. Sabe, irmãos, eu acredito que esse é um grande e talvez o maior desafio nosso, principalmente de todo cristão. Não ser alterado pelas dificuldades da vida. Está tudo lindo, a família está com saúde, está todo mundo feliz. Você entra num carro, sai da igreja, vira uma esquina e vem um cara alcoolizado e ele está na contramão e mata a sua família. Não, eu recebi a notícia agora, há poucos dias disso. Graças a Deus não houve morte. Mas uma amiga minha saindo com o esposo dela de uma reunião de oração, às 3 horas da madrugada, quando eles viraram, veio uma Hilux em alta velocidade, alcoolizado, na contramão, bateu de frente. Ele rebentou num poste de luz, mas graças a Deus foi apenas algumas escoriações e não perderam a vida. Mas você sabe dezenas de histórias de pessoas que não tiveram o mesmo fim. Você ainda deve ter vivido isso. O Paulo diz: eu aprendi a viver em qualquer situação. Ou até mesmo você está na sua empresa, seguro, celebrando seu salário, está tudo muito bem, você está feliz da vida, ganhando muito bem, um salário maravilhoso, adquiriu aquilo que é o sonho de todo homem, que é dar uma casa para uma esposa, ter um apartamento, ter uma casa boa, ter um carro bom. De repente, a empresa que você trabalha está envolvido com pilantragem e manda todo mundo embora. Abre falência e você não recebe nada. Será que a gente consegue dizer, eu aprendo a viver nessa situação? Ou até mesmo como aconteceu comigo com a Usana. Estava lá, Sarinha no colo. Depois de um culto como esse, todo mundo, que é assim que acontece, pastor só come em restaurante que está fechando. A gente só chega na hora que o restaurante está o quê? Fechando, porque o culto termina 10 horas, vai conversar e parará e tal. Estou ali, estou com a Usana, de repente está todo mundo sentado, me entra um cara assaltando todo mundo. E no meio daquilo tudo, depois que a gente estava saindo assim, a gente indo para o fundo, correndo no meio da rua, porque a gente achou uma porta. O guarda que estava lá levou um tiro no pescoço. Fiquei mais ou menos uns 3 a 4 meses com medo de ir em restaurante. Primeiro final de semana, depois desse evento, eu estava em Santa Maria, na Igreja Batista Nacional de Santa Maria. E eu não consegui ficar dentro do restaurante. Os pastores sentou e falei, não dou conta. Fui lá para fora, fiquei lá fora. Que a cena muito forte na minha cabeça. Mas poderia ter acontecido uma tragédia. Poderia ter acontecido uma tragédia. E será que a gente vai aprender a viver contente em qualquer situação? Sabe, irmãos, eu sou o primeiro a falar nessa noite que eu olho para a minha vida e para a minha história e acredito que eu deva ter aprendido 30% só da minha vida. Tudo que eu vivi, talvez eu tenha aprendido 30% e isso tem sido bênção. Eu não me considero um cara que eu sei viver em qualquer situação. Tem situação que eu não dou conta. E diante do que eu já vivi, diante do que eu já errei na vida, diante do que eu já fiz errado, eu já caminhei bem. Somando tudo, como eu já disse, eu me avalio aí uns 30%. Mas sabe, queridos, ninguém sai buscando tragédia. Ninguém quer isso para a sua vida. Mas o fato é que as tragédias podem vir a qualquer momento. Você está seguro de tudo, está tudo muito bem organizado, está tudo fluindo, mas a tragédia bate na porta da nossa vida. Sabe, irmãos, por que eu estou falando isso?
se o evangelho que me salvou, me reconciliou com Cristo, não me ensina a lidar com as tragédias da vida, para que ele serve então? Para que esse evangelho na nossa vida? Será que Deus me salvou só para me livrar do inferno, amado? Só para me livrar da condenação eterna? Ou será que esse evangelho precisa me ensinar a viver em toda e qualquer situação? Quando você olha para esse contexto aqui, é isso que está acontecendo. Amado, nós não estamos falando de um homem que está ali, na prosperidade, eu sei vencer. Nós não estamos falando desse homem que é bênção. Ele fala, eu sei viver em fartura. Mas o Paulo fala que o momento que ele está passando, e na verdade ele não tem mais escolha, Paulo está diante da morte, amado. É nesse período aqui que ele escreve 1 e 2 Timóteo. Talvez uns dos poucos livros que ele mesmo escreveu. E o Paulo está aqui preso, já esperando a morte. Alguns estudiosos dizem que possivelmente ele foi sacrificado a um deus romano. Outros falam, numa das pregações mais lindas que eu já ouvi na vida, de Hernandes Dias Lopes, você termina chorando. Quando ele fala sobre Paulo, quem ouviu essa pregação? Você chora. Porque ele descreve os últimos dias da vida de Paulo. E eu me identifico mais com essa mensagem, onde Paulo morreu sozinho num cárcere, sem ninguém. Possivelmente alguém segurou a mão dele, outra pessoa segurou a mão, colocou a cabeça num tronco, veio uma espada e separou o corpo dele, corpo para um lado, cabeça para o outro. Sozinho, o velho Paulo. E quando Paulo escreve isso, amado, ele não só está esperando a morte, como ele está vivendo uma dor profunda, porque o Epafrodito, que foi levar os donativos, a oferta da igreja de Filipos, pegou uma doença de morte. E o Paulo preso, o Epafrodito sozinho, sem ninguém com ele, ficou doente, entregou os donativos, mas o texto não diz, mas ele ficou doente. E Paulo fala assim que ele orava a Deus, falando, Deus, cura meu irmão, cura meu irmão, cura meu amigo. E ele falava, Deus, eu vou ter muita dor na alma se o Epafrodito morrer. O ninho que Paulo dormia, a cama que ele dormia era palha. Mas no meio dessa palha era correntes, amado. Esse era o Paulo. Com fome, acorrentado, preocupado com um amigo, caso ele venha a óbito. Mas ele diz, eu aprendi a viver contente. Então a pergunta que a gente tem para fazer é, como isso é possível? Como é que a gente aprende na vida a viver contente? O Paulo responde isso. Mas antes de eu mostrar para vocês como Paulo aprendeu, eu queria falar uma coisa. Viver contente, viver alegre, ser grato, ser uma pessoa grata diante de Deus, contente, alegre, isso não é algo natural do ser humano. Nós, seres humanos, somos naturalmente murmuradores. Naturalmente, diante das circunstâncias da vida, a primeira coisa que a nossa boca faz é murmurar. Ninguém é grato a Deus naturalmente. Gente reclama de tudo o tempo todo. A gente fica
insatisfeito o tempo todo. Isso é natural do ser humano. Reclamar, murmurar, se queixar da vida, é algo natural. A gente tem uma mania de falar quando a gente explode, quando a gente fica nervoso, sabe? Quando você explode. Aí você fala assim, ô querido, me desculpa, assim, me perdoa, porque eu estava fora. Não, é o contrário. Quando você explodir assim, lá na sua casa assim, não aguento vocês mais, eu surtar. Aí quando passar, você devia chamar as pessoas e falar assim, gente, eu quero pedir perdão porque vocês viram quem eu sou. Eu não estava fora de mim, eu estava em mim. Porque estar fora de nós é ser manso. Quando a gente está fora da gente, a gente está no Espírito. Estar no Espírito é ser manso, ser grato. Por quê? Imagine um terreno. Um terreno. Imaginou? Agora você vai pegar aquele terreno e deixar ele naturalmente nascer algo. Aí você vai chegar assim e falar para sua esposa, amor, acabei de comprar um terreno e eu vou agora aqui agradecer e eu vou agora ficar feliz porque vai nascer um pé de quiabo ali, vai nascer uma cebola, vai nascer um alface, vai nascer um beterraba, vai nascer feijão, vai nascer um monte de coisa ali. E eu estou muito feliz porque isso vai nascer, sim ou não? Vai nascer? É possível nascer? Não. O que vai nascer naturalmente? Mato, erva daninha, espinhos, braquiara. A nossa natureza é assim, querido. A sua natureza não vai produzir gratidão. A sua natureza não produz alegria, contentamento. Sua natureza só murmura, 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 reclama, reclama, reclama e reclama. É só isso que a sua natureza sabe fazer. Por isso que por isso que o fruto não é de você. O fruto é do Espírito. Nenhuma gratidão na sua vida vai nascer naturalmente de você. Se você não cultivar isso, nunca nascerá. Porque é uma obra do Espírito na sua vida. Ninguém precisa te ensinar a murmurar, minha amiga. Ninguém precisa te ensinar a murmurar, meu amigo. Você faz isso naturalmente, como um terreno que produz erva daninha. Porque eu acredito que nós seres humanos somos trinos. Nós temos um corpo, uma carne, uma natureza. Nós temos uma alma, que são as nossas emoções, né? Isso é tema de outra ministração. E nós temos o nosso espírito. O homem sem Deus morreu espiritualmente, ok? E quando ele se converte ao Senhor Jesus, o espírito dele é ressuscitado instantaneamente. A obra é instantânea. Nasceu de novo, o espírito ressuscita. Porque quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente. E o homem jamais tem acesso a Deus. Jesus disse, ninguém pode ver a Deus se não nascer do Espírito. Não tem como. Tem que nascer de novo. E isso acontece instantaneamente, ok? Essa transformação é instantânea. Amém? Acreditam assim? A nossa alma não. A nossa alma não é transformada igual o Espírito. Ela vai passar por processos. E a gente chama isso de restauração. Cura da alma. Os traumas que vivemos, os abandonos, os abusos, as rejeições. Isso, de certa forma, não é curado na hora da conversão. O que é curado na hora da conversão, o seu problema é com Deus. Deus resolve primeiramente sua salvação. Está salvo. Agora a alma, o Espírito Santo vai ministrar em você. É um processo. Você pode ser curado. Essa cura pode demorar muito tempo, quando pode ser rápida. Agora nós temos uma carne
uma natureza caída, sim ou não? Essa natureza caída nunca vai transformar. Só, pelo menos em vida, enquanto você viver nesse mundo, a sua natureza continua caída. Uma pessoa sem Deus, sem passar pelo novo nascimento, ele é caído e vai para o inferno. Uma pessoa que converteu, continua com a natureza caída, mas é restaurado espiritualmente. Então, Paulo diz em Romanos 7, eu sei, na minha natureza não habita bem algum. Paulo diz, em Romanos 7, a minha natureza milita contra o Espírito e se opõe entre si. Ok? Então, o seguinte, por que eu estou dando essa volta para dizer isso? Contentamento, como Gálatas 5 diz, Gálatas 5:22, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, não é algo que nasce naturalmente em você. Isso precisa ser cultivado. Então, quando Paulo fala que ele aprendeu, é porque ele não sabia, amado. Escute aqui, amado. Você não sabe ser grato. Você sabe só ser ingrato. Primeiro dedão que bate na quina de uma porta, de uma mesa, misericórdia, que raiva que eu tenho da vida. Maldita hora que eu acordei. Não olha minha cara, não. A gente já murmura. Sabe? Deus vai lá, age na sua vida, faz coisas, faz milagres, restaura você. Mas lá vai você levantando, murmurando, se queixando. Carne, erva daninha, mato. Aqui você está deixando a sua natureza nascer. Você tem que aprender a cultivar. O Paulo entendeu isso. Então a primeira pergunta que eu tenho para fazer nessa noite: o que você mais cultiva na sua vida? Mato ou frutos do Espírito? O que você mais cultiva na sua vida? A gratidão ou a ingratidão? A murmuração ou contentamento? Muitas das nossas frustrações da vida é porque a gente insiste em acreditar que nós vamos achar algo de bom na nossa vida. A gente insiste em achar que algo de bom em mim vai te produzir. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero é dormir. Eu quero é comer. Eu não quero orar, não quero estudar, não quero ler Bíblia, não quero ir para a igreja, não quero perdoar, não quero nada disso, amado. E se você não permitir que o Espírito Santo faça isso na sua vida, você só vai viver na carne. Porque os dons do Espírito, amado, eles precisam ser cultivados em você. Reino de Deus é como uma semente. Isso Jesus disse. O reino de Deus é como uma semente. Para que você experimente mansidão, bondade, longanimidade, domínio próprio, principalmente gratidão, você precisa entender que essa semente tem que nascer na sua vida. O Paulo diz que aprendeu. Então, como ele aprendeu? Vamos ver o que ele respondeu para a gente. Como Paulo aprendeu? Como o tempo é muito curto, eu não vou esperar você abrir o texto, tá? Olha só o que ele diz em Filipenses 1,14. Eu quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu tem servido. Escute. O Paulo está dizendo que essa prisão, que isso que está acontecendo com ele, tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou evidente em toda a guarda do palácio. Ele falou assim, até os guardas estão convertendo. E todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria
dos irmãos são motivados no Senhor pela minha prisão. As pessoas estão motivadas porque eu estou anunciando a palavra de Deus com maior determinação e maior alegria, sem temor, sem medo. Isso significa, querido, que Paulo não era refém de circunstâncias. Ele não era refém de lutas, ele não era refém de dificuldades, porque ele entendia que tudo que acontecia com ele cooperava para que Cristo fosse proclamado no sofrimento dele. Tudo aparentemente parecia ser fim. Paulo olhava e falava: não, isso aqui é um meio de revelar Jesus. E ele chega a dizer em Filipenses 3:8 que ele considerou tudo na vida dele esterco. Quando Paulo fala que ele considerou tudo esterco, o que é um esterco? Adubo. Então Paulo olhou para a vida dele, ele viu que todas as dificuldades dele fazia com que Cristo fosse mais forte. Adubo. O que é adubo, meu irmão? Adubo é aquilo que faz crescer. Adubo é aquilo que deixa mais forte. Então Paulo olhou para a dificuldade dele e falou: sabe esse problema que eu estou vivendo? Isso fez eu ter mais força em Deus, me aproximou mais de Deus, me aproximou mais da minha família, me fez desejar mais a Deus. Eu considero que minha vida, tudo o que acontece coopera. Mas Paulo teve que entender isso e gerar isso na vida dele. Primeira coisa que Paulo entendeu, que ele não era refém da vida. Paulo não ficava: ai, tadinho de mim, por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse lugar? Misericórdia da minha vida. Senhor, o que o Senhor quer me usar, Deus? Senhor, o que o Senhor vai usar nessa situação, Senhor? Eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero compreender mais seu coração. Eu quero discernir mais. Outro texto. Porque eu aprendi a viver em toda e em qualquer situação. O Paulo diz também em Filipenses 1:21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E caso eu continue vivendo no corpo, eu verei o fruto do meu trabalho. Olha aí a primeira pregação. Eu vou ver o fruto. Paulo vai ver o fruto. Mas eu não sei o que eu escolho, pois eu estou pressionado pelos dois lados. Eu desejo estar com Jesus, mas é melhor estar com os irmãos. Mas é necessário eu estar com vocês. Porque ele aprendeu a viver contente, amado? Porque tudo na vida dele não era resumido por conta de tragédias e de morte. Paulo não tinha valor com a própria vida. Amado, deixa eu fazer uma pergunta. O que você vai dizer para uma pessoa que diz que nem a morte é problema para ele? Não. Tenho que falar. Uma pessoa dessa só pode dizer que aprendeu a viver contente. O Paulo está lá na casa do profeta Ágabo, né? E aí alguém chega lá e o profeta chega para ele: olha, Paulo, você vai ser preso, você vai ser levado para Jerusalém antes dele ser preso, e vão amarrar você. Ele falou: gente, eu não tenho a vida preciosa para mim, não. O escritor aos Hebreus diz que eram homens que o mundo não era nem digno de tê-los. Mas ele fala que nós podemos aprender, amado. E se está na Bíblia, isso a gente precisa aprender. E terceira e última coisa. Paulo sabia que ele era imperfeitamente perfeito. Não que eu tenha obtido tudo, ou que eu já seja aperfeiçoado,
mas prossigo. Prossigo para alcançar. Irmãos, não penso que eu já tenho alcançado, mas uma coisa faço: eu esqueço as coisas que para trás fico, eu avanço, prossigo para o alvo. Paulo tinha percepção de como as coisas realmente eram segundo o olhar de Cristo. Paulo não tinha percepção de si mesmo como um super-homem, como alguém infalível, mas ele sabia que a força que ele tinha, que a alegria que ele tinha, que o contentamento que ele tinha, era a obra que Deus realizava na vida dele, e ele permitia que isso aconteça. O problema é que a gente não permite, amado. A gente ama murmurar, a gente ama se queixar, e a gente ama viver nessa vida de mesmice. É fácil alcançar isso? Humanamente não, amado. Contentamento é uma virtude que não se adquire naturalmente. É algo que precisa ser cultivado. E eu queria assim concluir nesse momento perguntando para você: o que você cultiva na sua vida? Palavras simples. Não estou aqui para falar coisas grandes. O que você cultiva na sua vida? O que você permite que o seu coração fique o tempo todo produzindo? Murmuração. Eu só queria agora explicar uma coisinha dessa palavra contente. Essa palavra contente, ela tem origem numa palavra no grego que significa autarquia. A autarquia é um órgão que não depende que o Estado a mantenha. Ela tem o seu próprio controle, administração e finanças. É um órgão que produz o seu próprio sustento. Na verdade, a palavra contentamento tem também origem na palavra de controle. Contentamento, em outras palavras, o Paulo quis dizer: eu não dou piti diante da vida. Eu tenho controle de mim mesmo. E quem tem controle de Paulo? O Espírito Santo. Ele não está aqui para surtar e falar: ai, tadinho de mim, eu sou vítima da vida. Mas não tem coisa mais ridícula quando você se coloca numa condição de vítima. E Paulo fala: eu tenho que aprender a ter controle sobre isso. Eu tenho que aprender a ter controle quando eu tenho, não sair gastando, não sair comprando o mundo inteiro. Eu tenho que ter controle. Eu tenho que ter controle sobre mim. Quando eu estou passando fome, não cair num estado de murmuração, de queixa. Eu tenho controle. Amado, quando a gente olha sobre isso, a gente precisa sair dessa vidinha ridícula. Essa vidinha ridícula. Dessas crisezinhas. Ai, ninguém me compreende, vou sair dessa igreja. E entender que ou você é controlado pela sua murmuração, ou você deixa o Espírito Santo controlar a sua vida. Quem te controla? Essa é a questão. O que nasce no solo do seu coração? O que o solo do seu coração nasce? Você quer aprender a viver contente? Depende de quem te controla. Depende do que você cultiva dentro de você. Para você olhar para você e falar: eu aprendi a viver contente. Vamos levantar e vamos orar.